Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, então, obrigada ao presidente da Câmara, Rubo, por ter aberto esse espaço para a gente falar em nome de todos os manifestantes que estiveram presentes no último sábado, junto com o projeto Acorda Bento, ministrado pelo Marcos. E, mais uma vez, ressaltando que todo esse movimento não tem partido algum e nem outros movimentos fora do propósito pelo grupo. Não temos partido algum, somente causa. Bom, para começar, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo nas ruas do nosso país nas últimas semanas. Tudo tem um porquê. O protesto que teve início em São Paulo no dia 6 de junho, numa quinta-feira inicialmente, era contra o aumento da tarifação da taxa de ônibus, passando o valor da passagem de R$ 3,00 para R$ 13,20, o que causou grande revolta na população que dependem dos ônibus, levando mais de 7.000 pessoas às ruas para reivindicar. O governo, até então, de São Paulo não havia se manifestado, e apenas no terceiro dia, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, afirmaram na quinta-feira, 13 de junho, que não irão ceder à pressão feita pelos manifestantes que lutam contra o aumento do transporte público. E o governo do Rio de Janeiro passou, e apenas em 19 de junho, o governo do Rio de Janeiro e São Paulo decidiram voltar atrás no aumento, deixando em São Paulo... Viajar de ônibus, trem e metrô voltará a custar a R$ 3,00, a partir de segunda-feira, ao invés dos R$ 13,20, decretado no começo do mês. E no Rio de Janeiro, a passagem de ônibus também diminuirá 20 centavos, para R$ 2,75. Fonte do portal Terra Notícias. E aí, meus senhores, é que foi o estopim para um dos grandes protestos que ocorreu em todo o Brasil. A maioria que estava nas ruas no começo eram jovens, mas começou a se notar que não era só um movimento da juventude, não era uma indignação somente desta, era todo mundo. Tinha de tudo lá, pais de família, criança, professores, médicos, advogados, etc., protestando e gritando alto e de bom tom, para quem quisesse ouvir tudo o que está de errado no nosso país. E a frustração e a tamanha indignação que os brasileiros têm com o seu governo tomou uma proporção inimaginável. Desde 68 não se via tantas pessoas nas ruas tremendo na voz. Mais de 40 milhões de brasileiros estiveram nas ruas nas últimas semanas. E aí a luta foi muito mais que por 20 centavos. Todos resolveram sair às ruas clamando a atenção dos governadores e chamando a atenção para muitos problemas que há anos, entra ano, sai ano, nada muda. Nossos gritos foram tão altos que foram parar em jornais internacionais. Sites e jornais como CNN, BBC, Reuters, revista Time, uma das mais importantes revistas do poder de opinião do mundo, The New Yorker, sempre muito inteligentes e sátiros nas colocações, e até na Al Jazeera, a maior emissora de televisão jornalística do Catar, transmite em língua árabe e inglês. Do outro lado do mundo, senhores. E sabem do que mais? Eles nos apoiaram, com palavras de incentivo na maioria das reportagens, dizendo que finalmente o brasileiro encontrou sua voz. Não é só pelos 20 centavos, é a saúde, é a educação, salários melhores, entre outros. O que mais dói no coração de um brasileiro, sem dúvida, é a corrupção. E isso não pode ser só culpa dos políticos. Fomos nós que escolhemos mal quem confiar nosso dinheiro. Se o governo desvia e ninguém faz nada, a culpa não é dos políticos. Somos nós que temos todos os portais de transparências possível à disposição. É só olhar. Um site chamado impostômetro.com.br, até o dia 2 de junho, como marca, já foram arrecadados em impostos 778 bilhões, 438 milhões, 299 mil, com R$ 183,77. Convido a todos a olharem sempre esse site e verem o quanto já foi arrecadado. O que não podemos fazer com esse dinheiro? Quantos hospitais públicos a serem construídos? Quantas escolas para melhorar? Quantos professores para qualificar? Quantas pavimentações novas de estradas para arrumar? Quantos salários melhores para os nossos policiais e bombeiros que não poderíamos melhorar? O salário dos professores também. Quantas universidades públicas novas não poderíamos ter? Só até essa data, tudo isso já poderia ter melhorado.
Esse número aumenta a cada dia, e as únicas notícias de investimento que vemos e da melhor qualidade são os estádios. Esse momento que o Brasil viveu foi muito mais que oportuno para mostrarmos para a FIFA que eles não mandam no nosso país. Quem disse que a democracia tem que funcionar só até eles chegarem? Eles só não levam os estádios embora porque são pesados. Senão, eles levariam. Protestos acontecendo em torno dos estádios em alguns estados do país e eles mandando se afastar 3 metros dos estádios. Como assim? Quem são eles e quem eles pensam que são? Copa para quem? Não estamos nem aí para a Copa. Estamos torcendo pelo Brasil fora dos estádios. Vejam só, é a primeira vez que o Brasil é notícia em toda a imprensa internacional. E pasmem, não é sobre futebol. É sobre o nosso dinheiro, o nosso dever como cidadãos. Não ligamos para os atos que ocorreram em alguns estados de vandalismo, porque a imprensa brasileira tem que saber diferenciar as coisas. Manifestante é manifestante e vândalo é vândalo. Bandido não é manifestante. Esses que o fizeram estavam lá para descarregar todas as suas raivas e frustrações pessoais. E a maioria que foi às ruas não queria nada disso. Como a própria presidente Dilma citou no discurso, é apenas uma minoria imoral que fez os atos inconsequentes. Bom, então, era isso que nós tínhamos para falar em relação ao nosso protesto, que eu fui uma das líderes, juntamente com Chailen e Bruno, Renato também, que nos apoiou na causa. E as minhas 2 únicas questões que tenho para dizer, que o Marcos acabou não citando no manifesto, mas que também vai ser colocado, é em relação à dívida que a gestão anterior deixou para essa presidência do presidente Roberto Lunelli, prefeito, perdão, que ele deixou uma dívida em 50,1 milhões, noticiado na RBS e até na Globo, né, faz parte. A gente gostaria de uma posição, se possível, de onde está esse dinheiro e se ele tem chances de voltar aos cofres públicos, né? A gente gostaria de utilizar esse dinheiro para poder fazer algumas coisas acontecerem em Bento Gonçalves. E a segunda questão é um projeto que foi aprovado aqui na Câmara sobre a rua coberta, que, segundo decretos, já estava aprovada, já tinham recebido recursos, mas chegou na prefeitura e parou. Ou seja, havia esse dinheiro, mas não deram continuidade. Também gostaríamos de saber o que houve. Espero obter a resposta das 2 questões e muito obrigada pela atenção. Está encerrada as inscrições e tem uma pessoa inscrita, Simone Aver. Com a palavra, nós já de imediato abrimos espaço. Simone Aver, presidente do Movimento Bento Cidadania. Boa noite, senhor prefeito. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos os que estão presentes. Ano passado, os cidadãos bento-gonçalvenses ergueram as mangas e manifestaram seu descontentamento com o quadro político e econômico de então. Não somos gigantes, mas fazemos parte dele. O anseio do gigante, hoje exposto pelas mais diversas mídias, é o nosso anseio, brasileiros que somos. Nenhuma novidade para os políticos que citam tais necessidades em seus discursos pré-eleitorais. Sinal de que sabem muito bem do que nós precisamos. Nós precisamos de saúde, de educação, de moradia, de transporte, de justiça igualitária. Nós precisamos de lazer e de uma vida digna. Pena que até agora essas necessidades básicas tenham se resumido a palavras.
Não por falta de recursos, mas por má aplicação do dinheiro público, que é meu, que é de todos os trabalhadores, que é dos médicos, que é dos enfermeiros, que é das faxineiras, das professoras, de todo mundo que trabalha, de todo mundo que paga imposto. Esse dinheiro é nosso. Não é por falta de recursos. Esse dinheiro é dos políticos também. E está sendo mal aplicado. Foi mal aplicado. E nós precisamos desse dinheiro sendo aplicado em coisas que nós precisamos, das nossas necessidades básicas, e que todo mundo sabe quais são. Não é por falta de recursos, mas pela ausência de projetos sérios e viáveis. Não é por falta de recursos, mas por uma absoluta falta de vontade política, até agora. Mais do que as necessidades básicas citadas, urge a mudança de postura daqueles que nos representam agora. Legislativo, executivo, judiciário, todos precisam entender que os cidadãos estão acima dos partidos no quesito prioridade. Todos precisam entender que nós mudamos, que nós, cidadãos, eleitores, não aceitaremos mais que nossas necessidades sejam supridas com papel ou com demagogia. Chega de citar o que precisamos. Agora, nós queremos atitudes, providências, vontade política. Quem sabe assim, todos juntos, os poderes e os cidadãos, consigamos reerguer nossa cidade. Sabemos que alguns de vocês não têm medo de trabalhar, mas alguns não bastam. Nós queremos todos. Afinal, foi para isso que nós os elegemos. Que se repitam audiências públicas, que os cidadãos tenham espaço para expor desejos, dúvidas e sugestões, e que o despertar dos bento-gonçalvenses permaneça, para o bem da nossa cidade e para o exercício pleno da cidadania. Obrigada. Não. A entregar o. Parabéns.